um prazer ter você aqui conosco. O professor Antônio Azevedo é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, uma liderança muito conhecida, muito especialmente em áreas do magnetismo, como spintrônica, nanomagnetismo, e nós temos hoje a satisfação de contar com ele para nos trazer informações, novidades, parte do seu trabalho a respeito dessa área tão ativa e sempre tão moderna. Então, Antônio, passo a palavra a você. Se você não se importar, o pessoal pode fazer perguntas durante a palestra, preferencialmente guardando para o fim, mas... talvez seja preferível no final, porque a pergunta pode se estender muito e pode complicar o tempo. Estou de acordo. Acho que é melhor a gente guardar, a menos que seja uma questão de ordem. Questão de ordem, exatamente. Então, nós vamos lá. Passo a palavra para você, por favor. Fique à vontade. Ok. Bom dia a todos. Eu primeiro quero agradecer ao professor Ortiz pelo convite e as suas palavras generosas. Eu estive em São Carlos há muito tempo atrás numa escola brasileira de magnetismo, acho que organizada pelo Adilson, mas eu tenho excelentes informações sobre vocês, o trabalho magnífico que vocês fazem. Então, veja, eu preparei uma apresentação do qual ela tem metade que é para os estudantes, então é como se fosse uma espécie de revisão, e depois eu entro em tópicos que a gente está explorando aqui, explorou recentemente, né? Então, antes de falar de spin orbitrônica, deixa eu relembrar para vocês alguns fatos que fascinam nessa jornada da eletrônica convencional. Então, a eletrônica convencional, a gente pode dizer que começou em 47, com a descoberta do transistor, né? 24 anos depois, a Intel, por exemplo, lançava um circuito integrado com 23 mil transistores. E 44 anos depois, a SPARC lançou esse processador com 10 bilhões de transistores. O estado da arte hoje é esse processador da Huawei, que eles estão prometendo colocar em celulares e em computadores que eles estão lançando, que é 15 bilhões de transistores. Esse é realmente um negócio interessante. Se nós olharmos para a velocidade dos processadores, em 83 nós usávamos esses computadores com Intel 8088, que rodava a 4.7 MHz, o clock, e hoje o estado da arte, ou pelo menos até o ano passado, era 4.9 GHz, ou seja, 3 ordens de magnitude maior. Se esse progresso se tivesse transferido para a indústria de aviação, por exemplo, nós estaríamos chegando na Lua em meia hora. Então, esse é realmente um progresso muito impressionante, extraordinário. E o que é que está por trás desse progresso? O que é que está por trás desse imenso progresso? Seguramente, né, é a nossa partícula favorita, o elétron, que foi descoberto em 1897, e até 1922 só sabia que ela existia carga e massa. Mas esse experimento, impressionante, um dos experimentos mais sofisticados de física, mostrou que o elétron, além de ter carga e massa, ele tem um momento angular intrínseco, né? Ele se comporta como uma spinning ball. Essa é uma aproximação grosseira, mas é como se fosse um spinning ball. E esse spin, ele tem propriedades muito diferentes, né? Muito estranhas. Ele é um férmion, portanto, ele não é uma partícula meio antissocial. Ele tem esse momento angular intrínseco e, associado a esse momento angular intrínseco, ele tem um momento angular magnético, um momento magnético oposto a esse momento angular. E as propriedades magnéticas dos materiais são principalmente devido a esse momento angular intrínseco, né? Então, na verdade, o elétron tem 2 momentos angulares. Ele tem um momento angular orbital, que na maioria dos sólidos ele é suprimido, né? E, na verdade, todas as propriedades dos materiais, magnéticas dos materiais, são devidos ao spin do elétron, né? Então, existe
aplicações tradicionais, que vão desde motores, geradores, transformadores, né, em biomedicina, e magnetismo é um playground para os teóricos estudarem fenômenos e modelos, principalmente em mecânica estatística. Mas a grande aplicação do magnetismo é em gravação de dados, né, que usa HDs, tapes, data center, etc. Essa é uma das tecnologias mais antigas, né, que tem mais de 100 anos que foi descoberta e que se mantém até hoje. Então, vocês imaginam como é que são os data centers da Google? Por exemplo, em janeiro, 720 mil horas de vídeo eram uploaded cada dia na Google. E vocês sabem como é que é feita a gravação nesses big data centers? Eles são feitos com fita magnética, por incrível que pareça. Isso lá no fundo é um pequeno robô que tira essas fitas e põe no lugar. Claro que isso aí é o backup. É o backup. Então, eles têm vários níveis de uso dessas fitas. Então, por incrível que pareça, a gravação magnética em tape, em fita, é a grande aplicação nos Big Data, né? Então, a pergunta que fica, que não quer calar, é por que a eletrônica convencional, até então, ignorou ou ignora, até há 20 anos atrás, ignorava o elétron do spin, né? Então, a resposta é bem simples. Pelo fato de que o estado de spin do elétron ele não se conserva enquanto que a carga se conserva. Então, por exemplo, quando a gente propaga um elétron num material que tem espessura maior do que o livre caminho médio de spin, esses espalhamentos fazem com que o spin flipa e ele perde a informação. Agora, se você tiver uma amostra menor do que o livre caminho médio, você pode propagar essa informação de um meio para outro, e aí, portanto, o estado de spin ele se conserva, ele se mantém. E aí, esse é que é o grande segredo. E esse grande segredo ele se deve a uma revolução que veio da área de semicondutores, que é a fabricação de estruturas muito pequenas. Então, o fato da indústria de semicondutores usar essa tecnologia barateou e chegou aos laboratórios pequenos no mundo todo. Isso fez com que estruturas complicadas, como filmes finos, tricamadas, multicamadas, ou estruturas complicadas como essa fossem factíveis de serem fabricadas. Isso faz com que fenômenos extremamente excitantes fossem descobertos, né? Então, a técnica que é mais comumente usada é o sputtering. Nós temos um equipamento velho que funciona há 24 anos, né? Ele está dando os primeiros sinais de vida, de vai morrer agora, mas é uma técnica largamente usada no mundo para fabricar essas multicamadas, tá? Bom, então, dado esse preâmbulo, o meu colóquio começa agora, né? Então, eu estava dando para vocês uma motivação por que é que a spintrônica ela é interessante. Então, eu vou seguir mais ou menos essa linha aí, né? Então, a palavra spintrônica ela foi cunhada, né, por Stuart Wolf, em 1996. Esse é um cara que sempre trabalhou nesses projetos militares americanos, e num projeto que eles submeteram para a DARPA, que é o Departamento de Defesa americano, eles colocaram essa palavra, Spin Transfer Electronics, que é Spintronics, que é uma sigla bonitinha, né? Ela é bem interessante. Então, veja, a eletrônica convencional, essa que a gente usa nos nossos smartphones, o elemento principal deles são os transistores de efeito de campo. Então, quando a gente diz que um chip tem 10 bilhões de transistores, ele tem 10 bilhões de transistores como esse, né? E o magnetismo sempre usou as propriedades do spin para funcionar, e a grande aplicação são os discos rígidos. Então, o casamento entre essas duas áreas, né, que surgiu nos anos 80, e que antes já existiam experimentos, mas se tornou realmente forte nos anos 80, é o que a gente chama de spintrônica, né? Então, é uma área extremamente fértil, como o Ortiz já falou. Provavelmente... outro dia alguém me falou que existia em torno de 300 a 400 grupos trabalhando só em spintrônica no mundo. Então, eu diria que magnetismo é seguramente a área mais fértil, né? E a interação spin-órbita, que ela nunca foi muito considerada em sólidos, a não ser para explicar anisotropia magnética, etc., ela passa a ter um papel fundamental, né?
Então, deixa eu relembrar para vocês o que eu estou chamando de a saga da magnetoresistência, do efeito de magnetoresistência, que seria a variação da resistência em materiais magnéticos. A primeira descoberta é de Lord Kelvin, em 1856. Ele mostrou que em metais magnéticos tipo ferro, a resistência dependia da orientação entre a corrente, entre a vetor densidade de corrente e a orientação da magnetização. Essa magnetoresistência depois foi chamada de magnetoresistência anisotrópica. O outro evento importante também foi um modelo teórico de Neville-Mott, em 1936, em que ele propôs um modelo teórico para explicar a condutividade em metais magnéticos. Então, ele supôs que a corrente, ao fluir no material, ela essencialmente fluía em dois canais independentes, um com spin para cima e outro com spin para baixo, e a resistência do canal com spin oposto à magnetização, ela teria uma resistência maior. E aí é razoável, se vocês olharem para essa superfície de Fermi aqui, que é dos spins minoritários, você tem muito elétron exatamente no nível de Fermi com os spins minoritários, né? E aí, esse modelo ele foi explicado experimentalmente, foi mostrado experimentalmente por Albert Fert e Ian Campbell, que o Paulo Piret outro dia homenageou. Em 1968, ele verificou que, dopando o níquel com diferentes metais de transição, e só se explicava a resistência usando o modelo de dois canais. A grande descoberta posterior é a magnetoresistência gigante, que foi descoberta por esse grupo de pessoas. O primeiro autor é um colega nosso, brasileiro, Myro Baibit, e eles usaram uma amostra muito mais sofisticada. Veja que é uma amostra com 3 camadas, onde a resistência do sistema, resistência elétrica, variava profundamente quando você tinha orientação paralela e antiparalela. Depois tem um outro evento, outra descoberta, que é a magnetoresistência túnel, né, que em vez de você ter um material não magnético separando as duas magnéticas, você tem um isolante. E aí o elétron ele tunela através desse sistema, né? Isso aí tem uma história curiosa. Em 1975, Juliet foi que descobriu esse efeito no ferro germânio cobalto, e ele verificou um aumento da do TMA, do coeficiente TMR, como está definido aqui, de 14% em baixíssima temperatura. Em 95, tem 2 papers simultâneos, um do Miyazaki e outro do grupo do MIT, em que eles verificaram magnetoresistência TMR em ferro, onde as camadas ferromagnéticas separadas por óxido de alumínio. Aqui tem, por exemplo, como a magnetoresistência varia, a curva de esterese. Isso hoje é um assunto já de tecnologia, né, de engenharia. Então, hoje, o estado da arte em TMR é 600% em cobalto, ferro, boro, separado por óxido de magnésio, né? Então, as 3 descobertas fundamentais da spintrônica, eu vou passar rápido isso aqui, porque todo mundo já deve ter visto, uma é a primeira, que é chamada o acoplamento entre camadas, que foi descoberto por esse grupo de pessoas chefiada por Peter Greenberg, em que eles verificaram que a magnetização se orientava paralelo e antiparalela, dependendo da espessura da camada separadora, né? E aí, em seguida, veio 2 anos depois, tem a publicação da magnetoresistência gigante, e tem uma outra descoberta que foi feita na época do grupo da IBM, chefiada por Stuart Parkin, em que ele verificou que esse acoplamento, na verdade, ele oscilava, né? Se você olhar aqui, por exemplo, no sistema ferro-cromo-ferro, para uma determinada espessura de cromo, a orientação é paralela. Se você aumenta a espessura, fica antiparalela. Se você aumenta a espessura, fica paralela novamente e antiparalela. Isso foi rapidamente explicado como devido à interação RKKY, né? Na verdade, é muito mais complicada a explicação, mas ela essencialmente explica o comportamento geral, né? Então, logo, essas descobertas foram incorporadas em dispositivos em cabeças de leitura de disco rígido. Hoje, as cabeças de leitura elas usam o efeito TMR, mas no início elas usavam o efeito GMR, e como consequência disso,
O prêmio Nobel veio para esses dois caras, e isso faz parte da história, né, já. Então, aí é pela descoberta da magnetoresistência gigante. Hoje, na verdade, o estado da arte hoje de engenharia, isso aqui já é engenharia, não é muito mais física, é que a gravação magnética ela é feita perpendicular, certo? A estrutura onde é gravada a informação ela é muito mais sofisticada. Isso aqui, por exemplo, é a cabeça de leitura, veja que é uma TMR típica, né? É uma TMR. Aqui tem a camada isolante de MGO, aqui tem a camada livre, a camada presa, né? Os bits de informação, eles são compostos de grãos. Cada bit, por exemplo, tem da ordem de 20 a 25 grãos perpendiculares, como esse aqui, e isso é uma das coisas mais interessantes, né? O que acontece é o seguinte, é que agora o problema tecnológico, o problema de engenharia, não é mais na cabeça de leitura, mas na cabeça de gravação. Por quê? Porque esses materiais são extremamente duros magneticamente e você precisa ter cabeça de leitura muito forte para mudar a orientação desses bits. E para manter esse progresso, existem duas propostas tecnológicas, pelo menos dos dois grandes fabricantes de discos rígidos. Uma é da Seagate, em que eles propõem o uso de um laser, né, incorporado, né, litografado na cabeça de gravação, para esquentar o meio, né, porque esse meio ele tem uma coercividade muito alta, e só naquele local a coercividade cai e eles conseguem flipar a magnetização up-down, assim, para cima e para baixo, de maneira muito simples. A outra proposta é dada pela Western Digital. Eu conheço gente que trabalha numa, gente que trabalha na outra proposta, e eles estão nessa corrida há algum tempo. Existem grupos japoneses também trabalhando nessa proposta. Os japoneses chamam isso de Thermal Assisted Magnetic Recording, alguma coisa assim, mas a proposta da Western Digital é que, em vez de usar um laser, eles incorporarão na cabeça de gravação um oscilador de micro-ondas, que eu vou falar daqui a pouco, e ele vai trabalhar na ressonância ferromagnética, e aí você consegue chavear a magnetização muito facilmente, como eles chamam de Microwave Assisted Magnetic Recording. Por acaso, no passado, eu já fiz experiência com isso aí, e isso funciona realmente, né? Então, pessoal, hoje é um assunto de engenharia, esse assunto. A física está contribuindo, mas a física ela contribui de maneira muito mais interessante em outras áreas. Então, aqui eu coloquei o que eu chamo de Spintronic Milestones, né? Tem uma série, cada assunto desse seria motivo de um seminário em separado, e o Charles Tien, que é um cara das antigas em magnetismo, ele cunhou essa frase aqui, que a spintrônica é a Golden Age of Modern Magnetism, é a era de ouro do magnetismo, né? Por conta de todas essas... Eu não vou falar desses fenômenos, não. Eu vou falar apenas de um deles aqui, que é o Spin Transfer Torque, que eu acho muito interessante, e ele está conectado com o que eu vou falar de spin orbitrônica logo em seguida, né? Então, dessas descobertas, eu vou falar apenas essa de 1996, que é o chamado Spin Transfer Torque. Esse Spin Transfer Torque ele foi proposto teoricamente por Luc Berger, com quem João Schmidt trabalhou no passado, na Carnegie Mellon, e os Jones Longzus da IBM. Eles propuseram um fenômeno extremamente curioso e elegante, que é o seguinte: você teria uma tricamada, quando você flui uma corrente elétrica através dessa tricamada, os elétrons da corrente elas se polarizam com a primeira camada. Essa camada é chamada de camada presa, porque a magnetização fica fixa. Existem várias maneiras de fazer isso. E essa corrente, portanto, ela tem uma polarização de spin líquida, e quando ela chega na segunda camada, ela transfere torque para a segunda camada. Então, essa proposta é uma das propostas mais elegantes que eu acho, né? Porque você consegue manipular com a magnetização de um meio localmente, sem aplicar campo magnético, só com corrente elétrica, né? Sem indução magnética, né? Então, se você olhar para a equação de movimento da magnetização da camada 2, ela tem o termo de precessão devido ao campo efetivo, tem um termo de amortecimento intrínseco, que é chamado amortecimento de Gilbert, e eles introduziram um termo adicional de torque, que muita gente chama de equação
Landau, Lifshitz, Gilbert, Slonczewski agora. Eles botaram um S nessa equação. E aí esse torque, na verdade, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente que é chamada de damping-like e tem uma componente que é chamada de field-like. Eu vou passar rápido isso aqui porque é um detalhe técnico, mas essencialmente o damping-like ele ocorre na superfície, né? O momento angular que é transferido, ele é transferido na superfície, e o field-like ele ocorre no volume, né? Então a magnetização, essa corrente, quando ela entra aqui, ela cria uma magnetização fora do equilíbrio que se comporta como um campo. Então é como se você tivesse uma interação SD local, e aí aparece esse que eu chamo de field-like damping. Então, isso faz com que, agora, quando a gente estuda nos cursos clássicos de magnetismo, você só tem dois tipos de torque. Um que é o damping intrínseco e o outro que é o damping devido ao campo magnético. Então, esses outros dois dampings aqui, o damping like, por exemplo, esse torque aqui, ele pode se opor, inclusive, com o torque intrínseco, e esse outro ele pode se somar, na verdade, ele sempre se subtrai ao torque do magnetismo. Tá? Então, isso faz com que as coisas sejam muito interessantes. Eu vou pular isso aqui porque é muito técnico. E aí, o seguinte, logo surgiram aplicações desse efeito. Ele foi proposto em 96 e ele foi verificado em 98, 2 anos depois. Né? Então, existem várias aplicações, eu estou olhando para o relógio aqui, existem várias aplicações propostas, uma delas é a que ele chama de Spin Torque Nano-Oscillators. E isso já é realidade, ou seja, você agora transfere torque de uma camada para outra e o torque é suficiente para compensar o damping, o torque intrínseco devido ao damping. E aí isso faz com que a magnetização oscile para sempre. Então, nada mais simples de um oscilador do que você passar uma corrente elétrica e a magnetização oscilar na frequência de megahertz, gigahertz. Né? Então, hoje esse é um problema tecnológico já, tem indústrias fabricando, inclusive a Western Digital está integrando um oscilador desse naquela cabeça de gravação que eu comentei anteriormente. Então, esse é um problema tecnológico, do ponto de vista de física, ele é muito bem entendido, né? Existem pequenas coisas para serem entendidas ainda, mas não é um grande desafio. Eu diria que é um problema de engenharia. Pessoal, eu não é nenhum preconceito contra engenheiro. Na verdade, eu sou engenheiro eletrônico, eu fiz engenharia eletrônica, mas é um problema de engenharia. Né? A outra grande aplicação, e essa também é muito promissora, é fazer memórias de acesso aleatório usando como célula de informação uma tricamada desse tipo aqui. Então, as grandes companhias hoje elas estão colocando dinheiro e time para... Já existe comercial essas memórias. Só que elas ainda têm problemas com o tempo de escrita é longo, né? A corrente ainda é alta, né? E tem problemas com instabilidades com campos magnéticos externos, né? Eu diria que a próxima geração de memórias magnéticas é que vai ser muito mais interessante usando o efeito spin órbita, né? Então, pessoal, agora eu vou entrar na última meia hora aí eu vou gastar agora falando de spin orbitronics. Então, o que significa spin orbitronics quando eu falo de spin orbitronics? Então, eu vou começar mostrando um dos fenômenos mais curiosos que tem aqui. Isso aí é um jogo Brasil-França, em 1997, em que Roberto Carlos faz esse belo gol. E aí, esse efeito aí é chamado efeito Magnus, é um efeito clássico, do qual o movimento angular, ele transfere energia para o movimento linear e vice-versa. O movimento linear transfere para o movimento angular e ele faz essa curva. Então, é uma interação spin-órbita, ou seja, é uma interação entre momento linear e momento angular. E em física clássica existe esse efeito Magnus. Então, aqui eu fiz uma que eu chamei de uma timeline, ou seja, uma linha do tempo de fenômenos que foram descobertos a partir da GMR. Então, nesse lado esquerdo, são fenômenos que se originaram da GMR. Né? Essencialmente,
eles não... A interação spin-órbita não é muito importante para esses fenômenos. Do lado direito, eu coloquei fenômenos que têm a ver com espintrônica, mas que dependem da interação spin-órbita. Então, a interação spin-órbita, devido à quebra de simetria na interface dos materiais, ela chama-se Hashba. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E eu coloquei aqui um highlight, um quadrinho chamando a atenção, desse efeito chamado efeito spin-Hall. O efeito spin-Hall é um dos efeitos mais curiosos dessa área, né? E ele tem a ver com a interação spin-órbita. Então, todos esses efeitos de spintrônica que têm a ver com a interação spin-órbita, que dependem profundamente da interação spin-órbita, eles são chamados de spin-orbitrônica. Então, essa palavra não é uma palavra da moda, ela realmente é uma palavra que eu diria que veio para ficar. Seria a terceira geração da spintrônica, né? E aí tem toda uma série de coisas aqui interessantes que o Paulo falou um pouquinho lá no seminário que ele deu lá na SBPMAT, há 15 dias atrás, né? E aí eu vou mostrar que a gente, por acaso, nós estamos tendo chance de contribuir nessa área com algumas ideias interessantes, principalmente experimentais. Para os estudantes, essa é uma área que já está aí há algum tempo. Então, por exemplo, existe Aurélien Manchou, eu acho que esse cara é francês, mas ele está naquela universidade lá do King Abdullah. Ele é um cara extremamente ativo. E aí ele tem esse paper de revisão em que ele mostra como os fenômenos da spin orbitrônica. E aí ele coloca o efeito spin-Hall aqui no topo, né? Então tem toda uma série de fenômenos. Claro que alguns desses fenômenos dependem muito das amostras, a gente não consegue fazer muito, mas é uma área extremamente ativa, né, pessoal? Então, deixa eu falar primeiro o que é o efeito spin-Hall. O efeito Hall clássico todo mundo conhece, é um efeito devido à corrente elétrica, ela muda quando você aplica um campo elétrico, um campo magnético. E o efeito spin-Hall, então, seria a separação dos estados de spin, né? Spin up e spin down, eles são separados lateralmente, transversalmente, devido a um efeito, uma interação spin-órbita. Esse fenômeno ele foi proposto em 1971, como sempre, por uns russos, só que esse fenômeno ele ficou no esquecimento durante muitos anos. E em 1999, ele foi redescoberto por Roger Hirsch, que é aquele cara que criou o índice H, que é lá de San Diego, é um argentino de San Diego, né? Ele propôs esse fenômeno chamado spin-Hall effect. Eu vi uma palestra do Diakonov, em que ele dava gargalhadas. Como é que alguém ia se interessar por um paper cujo título era esse, né? Ele estava justificando que um paper, o título do paper faz a maior diferença. Então, esse título era muito mais vendável. O Hirsch já disse que não conhecia esse paper dos russos, mas ele propôs esse experimento, e nesse experimento ele já propôs o efeito spin-Hall, ou seja, a separação de estados de spin, né, quando você passa uma corrente de carga, e também ele propôs o efeito inverso, né? Ele disse que você pode, uma corrente de spin circulando transversalmente, ela cria um desbalanço de carga. Esse efeito foi imediatamente não, ele foi proposto em 99, levou 5 anos para ser descoberto, né? Então, esse Science aí e esse Física Violeta saíram quase que simultaneamente. Um saiu no final de 2004 e outro saiu no início de 2005, né? Mas eu fiz uma animação aqui, pessoal, para mostrar para vocês o que é, de maneira bem simplificada, o efeito spin-Hall, direto, que eu chamo. Isso aqui mostra exatamente a figura que tem no paper da Science. É uma fita de arseneto de galho, né? Ela tem 100 micra de largura, com 300 micra de comprimento aqui. A espessura eu não lembro agora, mas ele passa uma corrente elétrica, né? Esse ponto amarelo representa um ponto em que vai ocorrer ele vai ser espalhado.
E aí o que acontece? O espalhamento para a direita vai ser spin para baixo e o espalhamento para a esquerda vai ser spin para cima. E eles detectaram isso aí usando o efeito Kerr magneto-óptico na configuração polar. Então, o que é que eles fizeram? Por exemplo, essa figura aqui, veja que isso aí é temperatura baixa, né? Eles fixaram um feixe de laser nesse ponto, e aí, por exemplo, em menos 35, aqui 35 micrômetros, eles detectam uma rotação na polarização, indicando que tem polarização de spin perpendicular. Aí eles aplicam um campo e essa rotação da luz vai para zero. Significa que aqui realmente existe uma polarização de spin para fora e aqui existe uma polarização de spin para cima. Ela é fora do equilíbrio, enquanto tem corrente circulando, isso existe. Então, essa é a demonstração mais bonita, tanto foi publicado na Science, desse efeito, né? O efeito inverso, aqui o efeito direto é que você passa uma corrente de carga e cria uma corrente de spin transversal. O efeito inverso é o contrário, você aplica uma corrente de spin, eu vou falar o que é uma corrente de spin daqui a pouco, e ele cria uma corrente de carga transversal, né? Então, para quem... Essa animação meio fajuta aí de que é uma corrente elétrica convencional, os spins da corrente para cima e para baixo, eles se movem no mesmo sentido, enquanto que uma corrente de spin seria essa aqui. Spin para cima e para baixo, eles se movem no sentido contrário. Então, aqui, por exemplo, se você olhar essa seção, a corrente elétrica é zero, mas você tem spin líquidos passando aí. E aí tem uma outra animação meio fajuta, mostrando, por exemplo, o efeito spin Hall, né, no qual você tem uma corrente elétrica, ele é espalhado e os elétrons vão para cima e para baixo. Então, você tem uma polarização de spin entre a superfície de baixo e a superfície de cima, mas você não tem uma polarização elétrica, porque são elétrons. E essa corrente de spin, ela obedece a essa equação, e o fator de conversão é da ordem, por exemplo, a platina é um dos melhores materiais, ela tem da ordem de 10%. Ou seja, 10% dos elétrons circulando conseguem ser separados em spin. Então, veja que aquele experimento anterior, feito com arsenide de galho, foi em temperatura muito baixa, mas logo depois as pessoas verificaram que esse efeito ocorria em metais pesados à temperatura ambiente. E aí o efeito inverso é esse: se você passar uma corrente de spin, lembra, a corrente de spin é aquela, né, circula assim, ele vai acumular elétrons numa superfície do material e você pode medir uma diferença de potencial. Nós tivemos sorte de que aqui no Recife, em 2004, nós fomos o primeiro grupo a mostrar essa detecção elétrica. Isso é uma outra história, não vou falar aqui, mas é uma outra história curiosa, né? E aí obedece a uma equação semelhante à anterior. Ok, pessoal, existem várias maneiras de você injetar corrente de spin no material. Eu vou passar rápido sobre isso. Então, você pode usar uma geometria no local, no qual você passa a corrente elétrica aqui, essa corrente se polariza no primeiro meio, e aí os spins se difundem no meio, vem para cá, né? Você pode gerar uma corrente de spin passando a corrente elétrica no meio com alta interação spin-óptica, ele gera uma corrente transversal. Você pode fazer o chamado efeito spin pump, que foi esse efeito que nós trabalhamos desde o início, desde 2003, 2004, que a gente trabalhou nisso aqui. Então, a magnetização, ela precessionando no meio, ela injeta momento angular no meio vizinho, né? E tem um efeito chamado efeito spin-Seebeck, que foi descoberto já em 2008, que se você aplica um gradiente de temperatura no material metálico magnético, ele cria uma diferença de população de spin de um lado e do outro, e isso aí significa uma corrente de spin que é gerada, né? Ok, pessoal, então eu vou avançar um pouquinho aqui. É o seguinte, deixa eu fazer uma breve introdução sobre a interação spin-óptica em sólido em benefício dos estudantes. A interação spin-óptica em sólidos, quando a gente estuda em física atômica, essa não interessa muito para a gente, que é essa responsável pelo dubleto do sódio, por exemplo. O que interessa é a dependente da simetria, que ela é dividida em duas partes. Uma, ela foi descoberta pelo Dresselhaus, o esposo da Mildred.
e ela ocorre em materiais que você tem essa quebra de simetria no bulk, por exemplo, esses materiais zinc blend, todos eles têm. Só que eu não estou interessado nessa, eu estou interessado na outra, que é devido à quebra de simetria na interface, ou na superfície, que é a chamada interação Hashba. Essa interação ela foi proposta em 1984 por Emanuel Hashba. Esse cara hoje está em Harvard, já tem 90 e poucos anos, é russo, né? E a ideia é o seguinte, é que se você tiver uma interface entre dois meios, ou não precisa ter uma interface entre dois meios, basta você ter uma quebra de simetria, naturalmente aparece um campo elétrico perpendicular a essa superfície devido à reconstrução atômica. E esse campo elétrico atua, por exemplo, nos elétrons como um campo magnético. E aí esse campo magnético está em verde ali, está ruim, mas ele é proporcional ao campo elétrico, que é perpendicular, vetor momento do elétron. Então, esse campo magnético, ele é o chamado campo de Hashba, e ele, se você não tiver esse campo magnético de Hashba, o hamiltoniano simplesmente só vai ter o termo cinético. Mas se você introduzir esse termo cinético, aliás, esse termo de Hashba, você tem você quebra a degenerescência dos elétrons com spin num sentido e no outro, e aí isso faz com que a parábola dos níveis de energia, da densidade de estado de energia, ela se separa em spin. Então, essa é uma figura que sempre aparece por aí, é exatamente a figura em 3 dimensões disso aqui, da superfície de Fermi aqui. Ela é separada dessa maneira, e se vocês olharem, né, a interação Hashba faz com que aquele campo efetivo de Hashba ele seja sempre perpendicular ao momento linear. Né? Então, isso realmente deu origem a fenômenos muito curiosos. Né? Então, esse B efetivo ele não é um B real, por exemplo, né? Ele não quebra a inversão de simetria temporal, portanto, a relação de Kramers vale, e aí ele estabelece, por exemplo, um eixo de quantização para os elétrons. Né? Então, o que acontece? A interação Hashba, ela trava o spin com o momento linear. Eles são sempre perpendiculares. Isso é uma das coisas mais curiosas. Né? Ela separa as bandas de energia e você tem isso. Veja, 3 anos depois, esse camarada, eu acho que deve ser russo também, ele propôs um fenômeno extremamente curioso, que é o chamado efeito Hashba, atualmente chamado efeito Hashba-Eldessi. Ele publicou na Solid State Communication que se você tiver um sistema Hashba, ou seja, um gás elétrico em 2 dimensões ou uma interface, se você passar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica induz uma magnetização. Então, pessoal, isso aqui, por exemplo, é um slice dessa figura que está aqui. Tá? E para a gente entender esse efeito, eu fiz uma animação que me demorou um tempo fazer, mas eu acho que eu espero que ela sirva. Então, é o chamado efeito Hashba-Eldestin direto, ou seja, uma corrente de carga passando numa superfície cria uma corrente de spin. Então, isso aqui, por exemplo, então lembra que eu vou passar uma corrente de carga aqui, então, dos livros de estado sólido, a gente lembra que a superfície de Fermi desloca toda para um lado. Né? Que é exatamente o que ocorre. Então, o que ocorre é que você aplica um JC aqui na direção X, né? E aí a superfície de Fermi desloca e você tem mais spins para cima do que spins para baixo. Então, você superpopula essa região e aí você cria uma polarização de spin na direção Y. Essa polarização de spins ela pode ser injetada no meio vizinho. Né? Então, você está transformando uma corrente de carga numa corrente de spin. O efeito inverso só foi descoberto recentemente, em 2013. Em 2015, nós tivemos chance de publicar um trabalho usando esse efeito inverso. E o efeito inverso é esse: você injeta uma corrente de spin, então você popula com spin, e ele desloca a superfície de Fermi de forma que você agora tem um momento líquido, momento linear líquido. Então, você transforma a corrente de spin em corrente de carga. E esse efeito, pessoal, é trigado exatamente pela interação spin-óptica. Ele ocorre em 2 dimensões, né? E aí a figura de mérito, normalmente, para ver esse efeito, ela é dada por essa expressão aí. Então, deixa eu falar para vocês aqui, rapidamente, qual é a diferença entre o torque devido ao o efeito spin-Hall e o efeito devido ao chamado efeito spin-off torque.
Talvez a próxima figura seja mais interessante. Isso aqui é uma bicamada de um metal pesado e um metal ferromagnético. Ela foi publicada na Nature, muita gente usa essa figura. Mas é o seguinte, se você passar uma corrente elétrica no metal pesado, ela cria uma corrente de spin, uma polarização de spin, que é injetada no meio para baixo, e ele transfere torque para a magnetização local. Esse é o chamado torque devido à interação spin-Hall. O torque devido à interação Rashba é quando você passa uma corrente na interface, ou seja, no gás de elétron em 2 dimensões. E aí ele cria essa polarização de spin, como explicado na transparência anterior, e essa polarização de spin ela pode transferir torque para a magnetização local. Eu espero que essa transparência explique melhor esse efeito. O efeito STT, que é você passa a corrente através de todo o sistema. Então, você polariza na primeira e transfere torque para a segunda. Esse é o efeito STT. A corrente elétrica passa por tudo. Você não pode ter isolante no meio, por exemplo. Você pode até ter um isolante aqui, mas é um problema se o isolante for mais grosso, né? Então, o efeito spin-off-torque, que é um efeito extremamente interessante, você tem a mesma camada, só que você, em vez de passar a corrente elétrica por tudo, você passa a corrente elétrica apenas na primeira camada. Isso aqui, por exemplo, pode ser um isolante. Você passa a corrente aqui e, devido ao efeito spin-órbita, você injeta uma corrente de spin na camada vizinha. Então, a diferença é exatamente essa, né? O efeito spin-off-torque, você passa a corrente apenas na camada que tem interação spin-órbita grande, né? Então, esse efeito, na verdade, você não precisa nem ter a camada não magnética. Você pode depositar um isolante, platina em cima de um isolante magnético, e você tem esse efeito. Então, esse efeito realmente é um dos efeitos mais curiosos. E esse é uma proposta de um transistor de spin. Eu acho que eu estou com um problema no tempo. Que foi proposto por Data e Das em 1990. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui esse cara. É o seguinte, você tem 2 eletrodos magnéticos e você aplica um campo elétrico através de uma porta, né? E esse campo elétrico aparece como um campo magnético deixa eu ver se eu consigo. Eu deveria ter uma barrinha aqui. Então, o que acontece? O elétron, quando ele passa ali, ele sente o campo magnético, o spin do elétron gira, e dependendo de quanto ele gira, ele passa direto. Se o campo magnético for menor, se o campo elétrico for menor, o campo magnético é menor, e aí ele volta. Então, essa é uma proposta extremamente elegante, mas muito difícil de ser realizada experimentalmente. Tá bom, pessoal? Então, o efeito spin-off logo apareceu como uma interação, foi verificado. Se você passar a corrente elétrica numa camada de platina, ele transfere torque para a camada de cobalto aqui, e essa camada de cobalto chaveia. Hoje, o efeito spin-off-torque já é um problema, já está se transformando num problema de engenharia, né? As pessoas estão desenvolvendo memórias usando esse efeito, né? Então, o que eu chamo de spin-orbitrônica é toda uma área de materiais que você pode, que depende extremamente desse efeito, que é o efeito de proximidade. Então, se você tiver que colocar 2 materiais em contato, você forma uma interface. Pessoal, desculpe, eu estou indo rápido aqui para chegar no que eu quero te falar agora. Eu vou precisar de 10 minutos para concluir. Então, o efeito de proximidade é um dos efeitos mais curiosos que existem em física, porque se você tem 2 materiais, eles têm propriedades diferentes. Se você põe eles em contato, eles passam a ter na interface passa a ter uma propriedade diferente. Eu sugiro vocês esse artigo meio que um artigo de revisão aqui, Materials Today, é muito interessante sobre esse assunto. E aí, por exemplo, se você colocar um material não magnético em contato com um material ferromagnético, você pode polarizar, por exemplo, grafeno, e aí isso gera toda uma série de efeitos curiosíssimos, né? E o efeito spin-off é fundamental. Então, nós, em 2015, 2 anos depois da descoberta do efeito Rashba-Edelstein inverso, nós fizemos essa amostra aqui no Recife, junto com o professor Joaquim Mendes, de Viçosa, no qual foi depositado
uma camada de grafeno em cima de um filme de IEG. IEG é esse isolante ferromagnético muito conhecido de quem trabalha com magnetismo. E aí nós verificamos, nós medimos a magnetorresistência do grafeno, e aí aparece um sinal devido à interação efeito spin-órbita, né? Devido ao efeito de proximidade, ou seja, o grafeno ele adquire uma polarização de spin, e depois nós fizemos um experimento mais interessante, que é o seguinte: nós geramos uma corrente de spin injetando no grafeno, né? E aí a gente verificou que aparece uma diferença de potencial entre os eletrodos de prata exatamente na ressonância ferromagnética, que é quando o spin precessiona. Então, a polarização desse sinal ela obedece àquela equação, né, da corrente de spin sigma vetor corrente de carga, né, e esse trabalho foi publicado em 2015 no Física Violeta, é um trabalho que a gente teve a sorte de ter em mãos. Depois nós publicamos um outro trabalho mostrando o mesmo IEG, esse IEG é um IEG de muito boa qualidade, no qual foi transferido esse MOS2, que é um semicondutor em 2 dimensões de gap direto. Então, o experimento é o seguinte: a gente transfere por esfoliação MOS2 e depois a gente deposita 2 eletrodos de ouro, né? E aí, em cima de IEG, que é o nosso material, a imagem, e a gente faz o mesmo processo. A gente excita a ressonância ferromagnética e detecta uma diferença de potencial entre os eletrodos, devido à conversão de corrente de spin em corrente de carga. Ou seja, nós mostramos que o MOS2, com 4 camadas atômicas, no nosso caso aí, ele tinha o efeito spin, o efeito Rasch-Pedelstein inverso, né? E esse trabalho foi publicado em 2018. Né? Eu estou mostrando apenas alguns trabalhos que têm a ver com o tema do seminário. Depois nós tivemos a sorte de ter uma amostra fabricada no MIT, no grupo do Jagadish Mudera, em que ele fabricou esse isolante topológico BISB-TE3, em cima de safira, com 6 quadrupileias, e ele nos cedeu essa amostra, e aqui no Recife nós depositamos permalloy, uma camada de permalloy em cima, uma ilha de permalloy, e a gente colocou eletrodos acho que de prata, não me lembro agora, e fez a conexão, e nós fizemos isso aqui é o sinal de ressonância ferromagnética do permalloy, né, da estrutura, e quando a gente mede a diferença de potencial entre os 2 eletrodos. Essa diferença de potencial ela é um pouco mais diferente do que a do IEG. Por quê? Porque aí tem alguns efeitos galvanomagnéticos que eles têm que ser retirados. Mas esse trabalho é um trabalho muito interessante. Nós fizemos também medidas fazendo essa injeção de corrente de spin aqui, ela foi feita usando o spin pump, o método chamado spin pump. Você põe a magnetização para pressionar e ela injeta uma corrente de spin na camada vizinha. O efeito spin-sib é que você injeta uma corrente de spin simplesmente aplicando um gradiente de temperatura transversal. Então, no caso, você aplica um gradiente de temperatura ao longo disso aqui, a corrente de spin é gerada no permalloy, e aí ela vai direto para... Ela tem que ter essa camada de óxido níquel separador aqui para evitar o efeito Nernst clássico, efeito Nernst anômalo, e aí o que a gente detecta na frente era um sinal de efeito spin-sib. Esse trabalho foi muito interessante, né, porque foi bem caracterizado, né? Ele foi publicado em 2017, né? Esse ano nós publicamos um trabalho também muito interessante, quer dizer, do qual a gente, aqui esse trabalho já foi feito todo no Recife, a amostra foi feita aqui, nós tínhamos IEG, depositamos BI2SC3 por sputtering, esse material ele é policristalino, né? Aqui é a qualidade da superfície, nós fizemos raio-x rasante, né? Então ele tem uma textura bem determinada, né? Nós descobrimos o seguinte, que o efeito, a tensão gerada pelo processo de spin pump no BI2SC3,
ela coincide, tem o mesmo sinal do tântalo, mas tem um sinal contrário da platina. Isso é uma outra coisa que é curiosa. Veja que o efeito spin Hall ele separa spins nesse sentido, né? E aí, por exemplo, o tântalo tem um sentido contrário ao da platina. Enquanto que a platina faz isso, o tântalo faz isso, e é o mesmo BI2EC3, por isso é que tem esse título aí. Unveiling the Spin Charge Current Conversion Signal desse material. A gente publicou esse trabalho, né, nós fizemos também, depositamos permalloy, o efeito foi interessante. Nós mostramos que o lambda, você não poderia explicar esse efeito simplesmente usando a teoria de spin Hall, o efeito spin Hall tinha que ter o efeito Rasper-Edelstein. E aí, os estados de superfície, eles realmente têm um papel predominante nesse processo de conversão, mesmo a amostra sendo policristalina. Eu vou pular isso aqui, mas isso aqui para dizer para vocês, é um trabalho que foi publicado em 2013, mostrando, é o primeiro trabalho mostrando a interação spin Rasper-Edelstein inversa, não é nosso esse trabalho, mas esse trabalho provavelmente ele tem erros, e isso tem a ver com o bismuto. Então, é assunto de um trabalho que um aluno está descrevendo. E aí, pessoal, a última transparência, então, veja, eu mostrei apenas alguns resultados que têm a ver com o tema. Na verdade, tem muitos outros resultados, mas eu decidi fazer uma revisão para os alunos, e aí, portanto, eu deixei para o final alguns resultados. Agora, tenho resultados muito novos que eu tenho o prazer de dividir com vocês, que é o seguinte: esses resultados estão no forno, a gente ainda não entende. Paulo, é bom que Paulo esteja aí, porque ele foi ele que eu tive uma ideia depois que assisti o seminário dele. Né? Veja, pessoal, isso aqui é um resultado de spin pump de uma bicamada IEG puro IEG, com platina. Então, tudo se comportando como esperado. Você injeta a corrente de spin no sentido, ela cria a diferença de potencial, se injeta no outro sentido, ela inverte a diferença de potencial, nenhum segredo. Então, eu tinha umas amostras que eu tenho há muito tempo, elas, no lugar do IEG, eu botei praseodímio, eu dopei com praseodímio. Aqui aparecem vários picos, porque essa amostra é um pouco mais espessa e ela tem modos magnetostáticos. Mas se vocês observarem, uma pequena dopagem de praseodímio fez com que os picos não fossem simétricos. O pico a 0 e a 180 não fossem simétricos. Isso já era uma coisa inesperada. Quando nós colocamos a amostra de IEG, veja, isso é IEG platina. Quando nós colocamos com uma amostra de IEG platina com uma dopagem maior de praseodímio, olha o que aconteceu. As duas tensões deram para cima. Então, elas não obedeciam a essa equação. Ou seja, o spin pump não obedece a essa equação. Pessoal, isso é uma coisa extremamente curiosa, porque o sistema é muito simples, é IEG platina, não tem nada de novidade aí. A novidade está na amostra de IEG. Né? O que está acontecendo? Então, e aí se vocês olharem, por exemplo, para esse ciclo de esterese do IEG puro, o IEG puro ele tem uma anisotropia em torno de 50 Wechsler no plano. Certo? E olha o que acontece quando eu dopo ele com praseodímio. Ele fica um material extremamente mole. Isso aqui é 5 Wechsler, pessoal. Isso aqui é 1 Wechsler. Então, ele fica saturado com o campo da Terra. É um material extremamente mole. Então, isso pode ser um indicativo de que a gente tenha um efeito que é o chamado efeito Hall topológico. Esse efeito Hall topológico é o seguinte: quando você tem um material como esse que chama-se easy plane, ele cria texturas na interface. Não necessariamente esquimos, provavelmente não é esquimos, é outro tipo de textura. E aí, o efeito Hall topológico ele é conhecido, estou terminando, pessoal, ele é conhecido exatamente por desviar a corrente elétrica devido a essa textura topológica, não pelo efeito Hall, o efeito spin Hall, mas por essa topologia, né? E uma assinatura desse efeito é quando você mede a tensão transversal numa barra Hall e aparecem esses picos aqui. Então, esse assunto é um assunto que a gente, desculpem, eu pulei aqui um pouco,
esse assunto eu estou dividindo com vocês, porque são amigos, mas esse assunto é extremamente novo. Essas amostras, elas não são fáceis de fabricar. Eu fabriquei por uma encomenda da GE, quando eu estava nos Estados Unidos, e eu guardei essas amostras, e agora elas estão sendo úteis para alguma coisa. Bom, para terminar, vocês provavelmente conhecem essa frase que diz que o Deus inventou o volume e as interfaces foram criadas pelo diabo, mas eu diria que as interfaces foram deixadas para serem exploradas e aproveitadas, né? Então, essa é uma área extremamente interessante, ela está cheia de fenômenos novos acontecendo, né? A sorte é que muitos desses fenômenos eles podem ser explorados em laboratórios pequenos, como o nosso, eles não precisam de baixa temperatura, não precisam de condições extremas para serem explorados, né? Existem revisões muito grandes, né? Uma coisa que está entrando muito fortemente é o uso de óxidos, para você fazer óxidos funcionais, que a gente chama. Então, o IEG é um deles, mas o IEG dopado com terra rara seguramente é muito interessante. E aí, pessoal, eu gostaria de agradecer especialmente aos estudantes, que provavelmente alguns deles estão aí, o Elias, que é o estudante mais sênior, o Eduardo, que está entrando agora, o Cássio, de mestrado, o Jefferson, também de mestrado, e o Eudes, que eu tenho certeza que está aí, que é o mais novo deles. Esses caras é o que levam tocam o barco, né? E aí eu quero agradecer às agências de fomento, porque sem elas a gente não conseguia fazer. Pessoal, desculpem pelo tempo, eu acho que eu fui ali no limite de 1 hora, talvez um pouquinho antes. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos pela paciência e espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia de que essa é uma área extremamente ativa, extremamente interessante e que todos nós temos chance de contribuir bastante com ela. Obrigado. Nós que agradecemos, Antônio. Com relação ao tempo, fique tranquilo, eu anotei aqui que nós começamos às 10h38. Então, se for para marcar 1 hora, faltam 5 minutos. Vamos deixar o pessoal trazer as perguntas, então. Eu posso sair desse modo escape? Eu posso dar um escape aqui? Exceto se você precisar mostrar depois algum slide, né? Não, eu acho que eu consigo. Para você poder nos ver, né? Enfim, como eu disse, é o momento das perguntas ou dos comentários. Alguém gostaria de se manifestar? O Paulo aqui, Antônio. Oi, Paulo. Pois eu acompanhei o teu seminário. Vou aparecer um pouquinho aqui. É brilhante, muito, muito legal, muito bacana, muito obrigado por esse seminário. Aí, eu vou fazer só um comentáriozinho e te solicitando uma opinião a respeito desse último resultado que tu apresentasse, né, com o IEG dopado com prazodínio, que é um terra rara, né? E que tu tivesse essa supressão aí do efeito Hall de spin. Tu consideras que isso pode ser um efeito Hall topológico? Exatamente, eu não entendi bem o que tu queres dizer. Tu queres dizer que possa haver a formação de esquirmions Não, esquirmions não é esquirmions, é outro tipo de textura. Porque para você ter esquirmions, você tem que ter a anisotropia perpendicular. E nesse caso, a anisotropia no plano. Como esse material é extremamente mole, é provável que na superfície a magnetização se rearrume numa textura que eu ainda não sei qual é. E essa textura, ela provavelmente tem uma propriedade quiral, que eu não falei aqui do assunto, que faz com que ela sempre desloque a corrente de carga num sentido. Isso é a minha suposição. O que poderia, se nós fizermos uma medida de transporte e verificarmos aquela assinatura, aí eu teria certeza que tem. O problema é que a medida de transporte ela não é trivial de fazer, porque você tem o efeito Hall ordinário, você tem o efeito Hall não. Primeiro é o seguinte, lembre, eu tenho um material isolante, estou colocando platina em cima, certo? E aí o que é que acontece? Eu vou passar corrente elétrica ali. Então, aqueles elétrons que passam na interface, eles provavelmente vão ver essa textura, eles vão ser influenciados por essa textura.
Mas essa platina que está em cima, ela é um forte spin órbita, né, Antônio? Então ela pode gerar interação de Aloxinski-Moria próxima à interface e gerar esquirmion, será que não? Pois é, eu chutaria, poderia ter, isso é uma das coisas que eu gostaria de realmente verificar, porque você poderia ter, mas eu acho que não poderia ser esquímios. Eu realmente não sei. Eu teria que fazer medidas, porque o esquímio não é fácil de você ver, né? Teria que fazer medidas mais indiretas para verificar isso aí. Mas seguramente a gente tem uma coisa que é muito curiosa. Ou seja, se você quiser ver se o efeito é o efeito spin-Hall, ele tem que obedecer àquela equação, sigma vetor JS, ou sigma vetor JC. Se ele não obedecer, a origem é outra. E não é térmico, por quê? Porque o mesmo IEG, IEG puro, ele dá outro resultado. Ok, obrigado, então, Wilson. Então eu estou dividindo com vocês, porque é realmente um assunto bem novinho ainda. O Elias está trabalhando nesse assunto com afinco. Eu espero que a gente consiga evoluir. Ok, muito obrigado, Antônio. Obrigado, Wilson, pela oportunidade. Pela pergunta. Imagino. Eu mesmo estou curioso. Eu queria consultar mais uma vez. Alguém mais gostaria de fazer um comentário ou uma pergunta para o professor Antônio? Antônio, esse efeito tão pronunciado decorrente da dopagem com a terra rara, essa dopagem é pequena? Desculpe, talvez você tenha dito, mas me escapou. A primeira amostra é só um traço. Eu tenho os valores aqui, mas é só um traço. A segunda amostra que inverte, ela tem... Porque, veja, a fórmula química é Y3FE5O12. Então, eu estou tirando o ítrio e colocando o praseodímio no lugar. Então, eu estou colocando ali mais ou menos 1/3 do ítrio, eu estou colocando praseodímio. Uhum. Os átomos de ferro, nós não estamos mexendo com ele, porque o valor da magnetização dá o mesmo. Uhum. Quando você dopa, quando não dopa. Essas amostras são feitas por epitaxia em fase líquida. Elas são amostras extremamente... De qualidade extremamente boa. Elas são monocristais, né, de qualidades excepcionais. Uhum. A minha pergunta é um pouco ingênua, mas... Não tem pergunta ingênua. Não, vamos lá, deixa eu fazê-la, depois você diz se não é. Quer dizer, o efeito é marcante, quer dizer, você faz essa substituição, digamos, 1/3 atômico e tem um efeito gritante, né? O que eu queria, na verdade, entender é se a expectativa é de que isso seja devido aos elétrons que permeiam pela interface e vão, por isso mesmo, ser afetados, ou se, enfim... Não. A sua pergunta é interessante, porque é o seguinte, o material, o IEG praseodímio, é um isolante de muito boa qualidade, você não injeta nada ali nele. Ele tem uma barreira muito forte. Então, os spins da platina sentem a proximidade do efeito por conta dessa topologia, dessa textura magnética que está se criando. Essa textura magnética ela não aparece no IEG, porque o IEG tem uma anisotropia razoavelmente maior. Esse material, você viu que ele satura em meio êster. Uhum. Esse material satura em meio êster. Então, ele é uma coisa curiosa. Então, tem um artigo de revisão que saiu agora na Physics Report, em que é um grupo alemão que eu até conheço, em que eles falam exatamente disso. Efeitos magnônicos induzidos por textura magnética, diferentes texturas, não só esquirmions, mas diferentes texturas. Então, se alguém estuda textura magnética, sabe que existem muitas texturas, não só esquirmions, mas outras. A esquirmion é a mais interessante, porque ela é protegida topologicamente, funciona como uma partícula, mas ela é muito difícil de ser vista, de ser manipulada e tal. Uhum. Desculpa, eu interrompi sua conclusão. Não, no fundo eu queria saber se você vê alguma expectativa de ter o efeito dependente da espessura da platina.
no sentido de que, se você está falando de fringing fields do IEG, eles têm um alcance que pode eventualmente ficar diminuído se você aumenta a área transversal de transporte. Mas eu diria que esse efeito realmente é muito pequeno. Bom, provavelmente varia com a espessura, deve variar com a espessura, porque é um efeito de interface. É um efeito de interface. Isso é uma das coisas que eu gostaria realmente de explorar mais profundo, mas eu gostaria de antes ver essa assinatura da medida de transporte, né? O Elias está vendo resultados preliminares que são bem animadores, mas o sinal é muito pequeno. Realmente o sinal é muito pequeno. As pessoas verificaram esse efeito em outros materiais, em temperaturas muito baixas, e aí tem trabalho recente aí de poucos meses atrás, de poucas semanas atrás, mostrando a temperatura ambiente no túlio, no IEG dopado com túlio, né? Só que aí o IEG dopado com túlio, a anisotropia é perpendicular. E aí você favorece o aparecimento de esquirmions. Então é natural. Agora, ninguém explorou até hoje o efeito spin pump nesses materiais, né? Que não sei por quê.